Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nos apresentar e depois a gente vai aguardando a chegada dos demais, porque precisamos privilegiar quem é pontual, né? Então, boa noite a todos. Paulo Magnus, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com Bruno Cunha, Fabiana Lima, eu, Patrícia Raposo. Esse aqui é um projeto que nós estamos executando já há alguns episódios, já temos alguns episódios gravados. Essa gravação, essa conversa vai se tornar uma gravação que pode ser depois assistida no canal do Professional Talks no YouTube, que vocês podem indicar, compartilhar. Quem não pôde assistir hoje vai poder assistir depois. A nossa intenção é conversar sobre carreiras, é conversar sobre posicionamento profissional, é conversar sobre tecnologia, uma pegada da telemedicina, que é o forte do Paulo. Ele vai contar um pouco da história dele, vai contar os desafios que ele superou na carreira e, lógico, que ele vai falar sobre tecnologia, sobre o que o futuro nos reserva diante desse novo cenário que se abre aí com a telemedicina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra rapidinho para o Bruno, depois a Fabiana fala e a gente vai começar com o Paulo Magnus. Bruno, é com você. Paulo, não vou me estender muito, seja muito bem-vindo, agradecemos o teu aceite ao nosso convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Espero que seja mais um evento que proporcione aí uma troca de conhecimentos, de histórias e da trajetória ilustre que o Paulo pode nos trazer e nos presentear nessa noite. Fabiana? Bom, boa noite a todos mais uma vez, né? Também boa noite a Paulo, né? Por ele estar aqui com a gente nesse novo episódio e dizer para vocês que é um prazer estar mais uma vez, né? Com o nosso episódio sobre o Professional Talks, que é um momento bem de interação e de network e que a gente já faz isso toda quarta-feira, como a Patrícia bem disse, a gente está aqui, né? Junto com vocês trazendo inspiração profissional e de empreendedorismo. Enfim, né, trazendo muita coisa legal para vocês. Esse é o nosso objetivo. Acho que é isso, Patrícia, podemos começar. E vocês podem interagir, tá? Quem quiser fazer perguntas, manda perguntas aqui que a gente vai passando para o Paulo e a gente vai interagindo com vocês também, tá? Isso aqui é uma conversa, um bate-papo aberto para que todos possam aproveitar esse momento e fazer perguntas para ele, tirar dúvidas, enfim. Vamos nos inspirar na história dele. Paulo, seja muito bem-vindo. Agora é com você, Paulo. Conta um pouquinho aí da sua história. Boa noite a todos e a todas. É um prazer grande estar repartindo esse tempo, o tempo das lives, que, na verdade, aproximou as pessoas. De um modo geral, ele veio facilitar toda a forma que as pessoas se comunicarem, as pessoas estarem juntas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fabiana. Em especial a todas as pessoas que, de alguma forma, estão aqui nos ouvindo, né? Nessa noite de quinta-feira, de quarta-feira. Quero dizer para vocês que a distância de um sonho para uma realidade, eu vou começar com essa expressão, é a energia que a gente coloca para alcançar esse sonho. Todos nós, em qualquer circunstância de nossa vida, não interessa de onde nós saímos, a gente tem a oportunidade de conseguir os espaços e alcançar os nossos objetivos. Isso depende muito de nós. Claro que depende do desprendimento que cada um de nós pode ter em relação a este objetivo. Posso dizer isso com muita tranquilidade, espelhando a minha própria história. Como me pediram, eu vou falar bem rapidamente um pouquinho de como é que eu cheguei até aqui, como é que eu estou hoje aqui sendo convidado para falar com vocês. Eu nasci numa família muito humilde, num lugar que se chamava Dom Pedro de Alcântara, Colônia São Pedro, que hoje é um município muito grande lá no Rio Grande do Sul, que eu brinco muito que ele congrega Porto Alegre e Florianópolis. Ele está no meio do caminho e ele tem nada mais, nada menos que 2.500 pessoas que lá moram. É uma colônia alemã, uma colônia extremamente humilde, extremamente simples,
nascido de uma família de colonos alemães. Nós vivíamos numa área de pouco mais de 15 hectares, todos se sustentavam da agricultura. Já fui engraxate, leiteiro, jornaleiro. Então, eu perdi meu pai com 12 para 13 anos. Isso foi um marco, talvez um dos principais marcos da minha vida, porque o meu pai era uma pessoa muito querida. Meu pai, hoje eu pratico muito e tenho patrocinado uma situação que eu chamo de sociedade do cuidar. Nós temos que, cada vez mais, apoiar as pessoas, procurar fazer com que cada um de nós contribua de alguma forma para o engrandecimento do meio onde nós vivemos, para que todos possam ter algo melhor e conseguir avançar. E isso eu trago lá da minha infância, que meu pai era uma pessoa que ajudava todas as pessoas daquela comunidade. Ele procurava Paulo, você está sem som. Seu microfone fechou. Como? Voltou? Sim. Voltou sim. Parou aonde? Alguém desligou meu microfone. Voltou Você aonde? Até onde? Parou na parte que você falava que seu pai gostava de ajudar a comunidade, que você criou aí a sociedade do cuidar. Isso. Então meu pai ele ajudava todas as pessoas na comunidade que precisavam de algum cuidado, fazer uma injeção, um animal que precisava também fazer uma injeção, uma pessoa que falecia, alguém na comunidade, meu pai dava banho e organizava tudo aquilo. Então, também uma coisa que acontece muito no Sul, que chama-se os hospitais filantrópicos, os hospitais comunitários. A saúde no Rio Grande do Sul ela é toda feita por os hospitais chamados hospitais filantrópicos, aonde a comunidade se junta e toma conta de um hospital, ajuda para que o hospital tenha a estrutura necessária para cuidar daquela região, daquela cidade, daquela população. E eu também, quando eu tive uma melhor condição, eu comecei a fazer isso aqui em Pernambuco. Então, a partir daí, aprendi muito com aquilo. E depois que meu pai faleceu, teve eu poderia dizer que teve uma situação de um buraco muito grande na vida. E eu decidi naquele momento que eu ia cuidar do meu caminho. E aí eu fui fazer o segundo grau na cidade de Torres, que fica aproximadamente... a cidade de Torres é uma praia bastante conhecida lá no Rio Grande do Sul. É uma praia de turistas, né? Principalmente argentinos e uruguaios frequentam muito essa praia. E eu fui fazer o segundo grau nessa cidade. E lá eu comecei trabalhando numa imobiliária. Ali eu aprendi um pouquinho de espanhol, que foi uma experiência importante na minha vida. E no meio do segundo grau, morava numa, como é que eu diria, uma casa muito simples que albergava estudantes ou pessoas que lá iam morar. Eu repartia um quarto junto com meu irmão e que cabia exatamente 2 camas. E eu dormia numa cama de campanha que de noite ela era levantada e pendurada no teto. E no meio do segundo grau, numa aula de mecanografia, o professor perguntou se tinha alguém ali que gostava de lidar com papel e que tinha um emprego, e o emprego era num hospital da cidade. Poxa, eu tinha entrado 2 vezes no hospital como paciente, era um menino muito traquina, e aí eu fui naquele hospital, fui lá fazer um teste, entramos, metade da minha turma foi fazer aquele teste, e o hospital contratou, eu acho que, se eu me lembro bem, 3 pessoas. E quando eu comecei a trabalhar no faturamento desse hospital, e o teste era contar medicamentos de uma prescrição médica.
Aquilo foi uma experiência importante, eu aprendi e percebi que dentro daquela atividade podia melhorar. Eu sei que eu fiquei 1 ano e meio lá, e naquele 1 ano e meio do time que tinha, eu acho que 16 ou 18 pessoas, quando eu saí de lá tinha 2. E eu fui trabalhar também, quando eu terminei o 2º grau, eu tinha como sonho fazer uma faculdade, só tinha em Porto Alegre, que era 200 quilômetros, e eu consegui, nas minhas férias, um emprego num hospital em Porto Alegre, e comecei a trabalhar nesse hospital, e ali também a gente conseguiu reduzir bastante as pessoas que trabalhavam no faturamento. Depois deste serviço, nós montamos a minha primeira empresa, que era de terceirização de faturamento. Os meus sócios entendiam que aquele negócio tinha que continuar como terceirização de faturamento. Eu achava que o faturamento ia mudar e que em algum momento ele podia ser automatizado. E aí, em 87, nós nos separamos e eu criei a MV junto com um dos sócios. Nós éramos 4, e era o Vargas, do MV, que também nas vacas magras ele acabou fazendo um concurso e achou que a vida de funcionário público era melhor. Eu segui com o MV. Naquela época eu já tinha vindo a primeira vez conhecer, tinha ido, falando lá do Rio Grande, né? Tinha ido conhecer uma praia, e quando eu conheci essa praia no Nordeste, eu endoidei o cabeção, como se diz, e ali naquele momento eu resolvi ser pernambucano, e tomei como opção de vida. Eu já tinha empresa lá no Sul, uma pastinha debaixo do braço, e procurei, consegui uma reunião na Associação dos Hospitais, numa quinta-feira de carnaval, me deram 5 minutos para falar, eu acabei falando 45, e antes de eu falar, um diretor que era na época do Hospital de Paulista, Dr. Nilson Falcão, chegou e disse que queria deixar uns minutos para aquele jovem falar, que ele queria ouvir, e que depois ele queria ir para o carnaval. Eu terminei minha fala dizendo: eu vim aqui para falar um pouquinho, mas eu também vim para o carnaval. E se tinha algum espaço para a gente prestar serviço em Recife, eu toparia o desafio. E caiu de novo, gente? Estão me ouvindo? Não, está ouvindo. Estamos ouvindo. E aí nós começamos num apartamento na rua do Costa Brava, depois nós fomos para uma casa do lado do Tio Pepe, depois nós fomos para uma casa já maior, que era uma pousada que nós adaptamos para MV, frente ao Gaiamundo Paizinho, também próximo do Costa Brava. Aí nós depois tínhamos uma casa perto da igreja de Boa Viagem. Isso já foi há uns 15 anos atrás, e há 10 anos atrás nós já estamos no prédio da Avenida Recife, onde funcionou o antigo outlet de Boa Viagem. Então, essa é um pouquinho da minha história. A MV está na América Latina inteira, nós estamos em 10 países, aproximadamente 2.000 instituições clientes, somos líderes de mercado e temos procurado muito trabalhar com o sentido de deixar a saúde digital, a saúde do Brasil digital. Investimos muito nesse projeto, é um sonho de vida. Acredito muito nesse desafio e que nós vamos conseguir. A saúde digital, eu acredito que só na área pública ela teria a possibilidade de economizar algo como uns 20 bilhões por ano, que aumentaria fortemente a capacidade de dar mais saúde para a população, fazendo com que os cidadãos tivessem uma condição de vida um pouco melhor. Acho que era isso. Estou à disposição
para responder as perguntas que vocês quiserem. Tem já pergunta aqui, viu? Mas eu acho que a gente vai começar com a nossa. Depois eu vou passar para o Kleber. Kleber quer falar sobre LGPD, mas mais adiante a gente fala sobre LGPD. Eu acho que agora o importante é falar um pouco também sobre essa inspiração que você traz aí em termos de carreira, né? Você começou, como você falou lá atrás, de uma forma muito humilde e no começo você também disse uma coisa importante, que o que faz um sonho acontecer é a energia que você coloca nele, né? Traduz um pouco o que é essa energia. Eu acho que quando a gente decide ter alguma coisa ou ser alguém na vida, você tem que seguir alguns caminhos. O primeiro deles é estar determinado a alcançar esse sonho. Então, isso vale para qualquer atividade, para qualquer coisa na vida. Pode ser para o esporte. Eu nunca tinha jogado voleibol na vida. Em um determinado momento, me desafiaram e eu decidi que ia aprender a jogar voleibol. Virou o meu hobby, a minha paixão de vida, o voleibol na praia às 6 horas da manhã. Há 2 anos atrás, eu tive um problema com o ombro, operei meu ombro e o meu ombro não ficou legal e aí o voleibol era um dos pilares da minha existência. Eu migrei, passei a jogar futevôlei. Eu diria que dificilmente eu vou chegar no estágio que eu cheguei no vôlei, mas eu já consigo ser um jogador médio no futevôlei, com menos 1 ano e meio de atuação. E a determinação de fazer. Então, a primeira coisa é determinação. O outro é o conhecimento. O conhecimento ele está disponível para todas as pessoas, absolutamente todas, seja de línguas, seja de qualquer evento que a pessoa queira ter esse conhecimento. Basta que ela procure, ela vai encontrar. E hoje, com as redes sociais, com as tecnologias disponíveis, tudo que você quiser saber, você tem a facilidade de encontrar. Você pode ser um autodidata. Vocês imaginem os grandes compositores do mundo, sei lá, Beethoven e outros, que aprenderam sem ter diante de si qualificados professores e sem ter as mídias possíveis que hoje tem à disposição das pessoas. Então, o conhecimento ele é muito fácil de ser alcançado e ele está disponível para todas as pessoas que queiram alcançá-lo. Então, primeiro, determinação, conhecimento, manter-se atualizado. É fundamental que, em qualquer coisa que nós possamos querer, não basta ter só o conhecimento. Tem que manter-se atualizado sobre aquilo e procurar descobrir como esse conhecimento pode fazer aquilo que você quer, aquela área que você quer atuar, ou aquele esporte, ou aquele relacionamento, como você pode fazer melhor ou fazer diferente. Repetir. Em tudo na vida, a repetição é um fato extraordinário para você aprender algo. Assim você aprendeu a andar, você aprendeu a falar com repetições. Então, vale para o esporte, vale para qualquer conhecimento. E se você procura um pouco mais do que isso, você também tem que investir em relacionamento. Para ter bons relacionamentos, precisa ter ética, precisa ter correção, precisa também ter determinação naquilo que eu chamo de servir. O relacionamento não pode ser com interesse próprio. O relacionamento deve ser construído para tu fazer algo para alguém ou contribuir para alguém sem nunca procurar ter nada em troca. Quando a gente procura algo em troca em qualquer coisa, nós vamos estar vendendo um relacionamento ou vendendo uma atividade. Quando tu produz isso em prol de alguém, tu recebe isso em dobro. Acho que é isso. O que você está dizendo aí, em outras palavras, muitas vezes acontece, né, em diversas carreiras, é você chegar a trabalhar sem
vislumbrar um rendimento. Você faz aquilo ali, você se dedica muitas vezes a determinados trabalhos e você sabe que aquilo ali você vai colher depois. Tem muita gente que foca muito no agora, eu quero receber agora. Mas quando você está construindo, não sei se isso foi assim com a MV, mas já comigo, né, nas coisas que na minha vida, mas eu já construí muita coisa e durante esse processo de construção, eu me dediquei, eu fiz muita coisa sem vislumbrar lucro, vislumbrar receita, eu fiz porque tinha que ser feito. E depois isso foi vindo, sabe? É como se você tivesse semeado um campo, depois você começasse a colher. Não sei se você por isso, e se é isso que você está dizendo com essas palavras. Faça para você. Quando você estiver fazendo qualquer atividade ou qualquer coisa, pense em fazer para você, se falar de carreira, você como profissional. Preocupe-se em formar e dar o máximo de si em qualquer lugar, em qualquer atividade, em qualquer companhia que você esteja. Se você der o máximo de si, se formar, se tiver a qualificação adequada, se a empresa onde você está não lhe valorizar ou não tiver a condição de lhe valorizar, porque às vezes a gente cobra muito do que as empresas podem ou devem ou deveriam dar para um determinado colaborador. Eu sempre digo, poxa, eu lidero um batalhão de pessoas. Claro que a gente gostaria que todas as pessoas tivessem as melhores remunerações e as melhores entregas delas e nós para elas. Mas se a gente for remunerar todas as pessoas naquilo que a gente imagina, não vai se conseguir fazer isso com todas as pessoas. Então, faça isso para si e faça sempre da melhor forma. Quando você faz isso com qualificação absoluta, pode ter certeza que a própria empresa ou as empresas ou o mercado vai lhe perceber e vai lhe retribuir na moeda que você gostaria de ter. Paulo, vou passar então para Fabiana. Fabiana, assuma. Eu vi aqui que nas perguntas tem uma pergunta de Felipe que tem muito a ver com o que eu queria perguntar, que aí a gente já faz uma dobradinha aqui. Ele trouxe a pergunta dizendo que qual foi o momento mais difícil da MV. E a minha pergunta era justamente direcionando para qual foi o maior aprendizado seu enquanto empreendedor ao longo dessa jornada que você trouxe de altos e baixos, de você fazer várias coisas. E aí a gente pode juntar essas duas. Qual foi o momento mais difícil, mas também qual foi o seu momento de maior aprendizado enquanto empreendedor? Eu diria que o momento mais difícil é aquele que virá no amanhã. O momento que já se passou, ele já não é, ele já foi. Mas eu diria que a gente teve alguns momentos, alguns marcos de tomadas de decisões que talvez permitiram que a gente chegasse aqui. Primeiro, quando a gente, lá no começo, nós tínhamos uma empresa e nós nos separamos e eu cheguei a dever 170 vezes, mais de 170 vezes, o que eu tinha para montar a MV. Então, eu brinco muito, que naquele momento eu vendi a minha alma numa crença, numa determinação de construir algo. E depois tiveram alguns momentos de encruzilhadas de tecnologia. Quando a gente escolheu as tecnologias para fazer sistemas para grandes hospitais, depois quando a gente escolheu tecnologia para fazer migração tecnológica das nossas soluções, para poder estar atualizado. Eu diria que principalmente nesses dois momentos, quando a gente trocou de terceirização de serviços para poder prestar serviços de tecnologia dentro dos nossos clientes, foram momentos que foram muito punk e muito difíceis de serem superados. Mas eu diria que o mais difícil para mim está no que a gente vai vivenciar no amanhã com esse mundo de novas tecnologias. Os nossos concorrentes, todos eles são mundiais, e a gente lidera o mercado contra empresas que faturam centenas de vezes mais do que nós, e a gente continua empreendendo e criando coisas que empresas no mundo não fazem. Basicamente isso. Ok, vou passar para o Bruno agora, para ele fazer uma pergunta. Excelente. Bruno. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos. É inevitável a gente não falar sobre essa crise, né? Essa crise que trouxe uma repercussão na nossa saúde, enquanto sistema, na nossa economia, na nossa política
e quantas consequências a gente tem vivenciado nesses dias. Mas eu queria te perguntar, Paulo, sobre a questão exatamente dessa assistência, né, dessa preocupação em disseminar a saúde digital e a sociedade do cuidar. Como é que você vê esse processo de transformação que nós estamos vivenciando hoje, né, tendo em vista não só do ponto de vista tecnológico, mas também do novo posicionamento que essa crise está fazendo com que nós tenhamos frente às nossas carreiras, mas trazendo para o universo da saúde em si, né? A gente entende claramente que a MV propôs a profissionalizar esse processo de gestão e digitalizar cada vez mais a saúde. Eu acho que esse é um dos maiores objetivos muito claros da companhia e da sua busca, né, enquanto empreendedor. Mas dentro dessa nova fase, toda a crise nos traz grandes transformações. Quais as transformações que você percebe para profissionais da saúde dentro desse viés tecnológico? Falar de pandemia, eu poderia passar talvez uma tarde, uma noite falando, porque a gente teve uma atuação muito robusta nessa pandemia. Eu peguei o Covid logo no começo do mês de abril e talvez eu tenha estudado mais que a grande maioria das pessoas que fazem saúde nesse país naquele momento. Então, quem assistia as reportagens dos telejornais, até hoje ainda acontece isso, mas no começo a impressão que tinha que todos nós morreríamos. E aí tu pega a doença logo no começo e aí tu te desespera. Primeiro momento, eu contaminei a minha família inteira. Minhas filhas, empregados. E aí tu começa naquele teu mundo. À noite tu começa a ler, tu começa a procurar e tu começa a pensar assim: eu vou morrer? Eu vou matar alguém se eu não morrer? E como eu vou conviver com isso? E aí tu vai na China e em abril do ano passado, eu sempre procurei, naquilo que eu falo de conhecimento, até poucos anos atrás eu tinha um acordo pessoal comigo, não era com ninguém. Qualquer cidade que eu visitasse no mundo, eu tinha a obrigação de gastar uma tarde para visitar um hospital, para conhecer o que tinha naquele hospital, para poder trazer as tecnologias, para olhar o que as pessoas estavam fazendo naqueles lugares, para poder vir para cá. Então, eu peguei e comecei a pesquisar nos possíveis relacionamentos que a gente criou nesses últimos tempos na China. Com o advento da fábrica da Fiat aqui, nós conhecemos muitos italianos. E eu tenho pelo menos 2 amigos que moram na região da Lombardia. Eu tenho amigos que moram na França, tenho amigos que moram na Espanha, tenho amigos que moram em Portugal. E eu comecei a ligar para essas pessoas, entender e tentar conectar pessoas que tinham conhecimento a respeito da pandemia e o que estava acontecendo com elas. E logo no começo eu descobri que existia um erro maluco no tratamento, no cuidado com o coronavírus, que a China e a Organização Mundial de Saúde indicaram que o tratamento para o Covid era a intubação precoce. E eu comecei a perceber que aquilo era um atestado de óbito, que a maioria das pessoas que eram intubadas não se recuperavam, morriam todas. No começo, quase que 100% das pessoas que foram intubadas morriam, porque elas eram intubadas num período crítico da propagação do vírus, que eu não sou médico, que ele fazia um aumento da toxicidade que existe com a entrada do vírus no organismo. E aí eu financei um avião que descobri um pessoal, primeiro descobri os capacetes que a Itália usou na pandemia, que era para não entubar, que chamava-se helmets. E aí descobri também que o pessoal em Manaus usava uma cápsula que, em vez de usar um respirador que foi tão propagado no mundo, que a corrida era todas essas aquisições, esses negócios todo, e que o ventilador era também um atestado de óbito. E tinha um modelo lá que era uma simples cápsula que usava um BiPAP, que é um
um equipamento que é usado em pessoas que têm apneia, e esse equipamento, agora, semana passada, não sei se vocês viram, um cantor que estava internado em Goiás, ele ficou 9 dias internado e não entubaram, e eles usaram o BiPAP, que é uma coisa que eu prego desde o começo de abril, desde meados de abril, para utilizar no tratamento do Covid, em vez da intubação, que tem deixado mega sequelas nas pessoas que foram intubadas. Então, esse movimento, daí a gente acabou, eu direcionei, a MV direcionou todas as nossas tecnologias para apoiar a sociedade no sentido de combater o coronavírus. Aplicativos, a gente cedeu gratuitamente as licenças de uso de software, parte de hospedagem em nuvem, parte da manutenção de sistemas para os hospitais de campanha, uso de telemedicina, de solução de telemedicina para as pessoas poderem, para as secretarias de Estado, como aqui em Pernambuco, por exemplo, hoje a Secretaria de Saúde usa as soluções MV para fazer telemedicina para o Estado inteiro poder ajudar. Também nós fizemos um esforço que começou, eu acho que dia 10 ou 11 de abril, por 100 e poucos dias, até dia 30 de julho, nós fornecemos quentinhas todos os dias para a população mais vulnerável de Boa Viagem, principalmente Brasília Teimosa. E eu comecei junto com o meu motorista na primeira semana. E aí eu comecei, eu tive a doença, aí ele começou e ele caiu. E aí os colaboradores da MV assumiram isso. Era feito todos os dias 100 quentinhas dentro da MV. Todos os dias, até dia 30 de julho, nós fizemos isso. Então, o pós-pandemia, essa pandemia, o que ela mudou? Nós propagamos o uso da tecnologia como um instrumento para melhorar a vida das pessoas. E nós construímos o primeiro hospital sem papel, a primeira unidade de saúde sem papel, que foi em Recife, foi a UPA da Imbiribeira. Depois nós também fizemos o primeiro hospital digital da América Latina, por incrível que pareça. Também fizemos aqui em Recife, o Hospital Unimed Recife, o Hospital Unimed Recife 3. E eu desejo e eu brigo muito, principalmente nesses últimos 12 anos, para que a saúde seja digital. A pandemia fez em 3 meses o que nós viemos lutando para fazer em 10. Centenas de hospitais passaram a executar serviços administrativos, operadoras inteiras de plano de saúde passaram a operar home office. E isso foi uma transformação fabulosa, que um vírus causa esse genocídio de dezenas de milhares de pessoas. Deixa eu te interromper para pegar no que você está falando aí com relação à telemedicina, porque uma das coisas que nós vimos nessa pandemia foi muita gente tentando fazer consultas virtuais, online, com seus médicos, e muitos médicos ainda nem têm as ferramentas para isso, mas fizeram, né? E isso aí acho que é um processo irreversível, né? Do ponto de vista da evolução do profissional médico. O que é que essa pandemia traz? Bom, primeiro, a telemedicina traz algo que é fantástico, que é a aproximação do paciente e do médico, independente de onde ele possa estar. Eu acredito e a gente investe há muito tempo em tecnologias como a telemedicina. Nós rodamos o mundo, como eu falei para vocês, nós fomos nos Estados Unidos, nós fomos na China, nós fomos em Israel, procurar como fazer para conectar as tecnologias que conectam as pessoas aos serviços de saúde e aos profissionais de saúde. Então, a telemedicina, hoje, ela permite essa aproximação muito grande entre os médicos e as pessoas dos mais longínquos lugares. E no futuro, cada um de nós vai ter alguns dispositivos que vão conectar essas informações dos seus sinais vitais, e será possível conectar os seus dados no momento que você está fazendo a consulta, como se você tivesse
presencialmente dentro do consultório médico. Isso é uma realidade irreversível. Nós temos em nossas casas, muitas pessoas têm televisões, que eu acredito que o celular mais as televisões funcionarão junto com alguns outros dispositivos, como uma estação de telemedicina no futuro. Muito bem. Acho que a Fabiana agora tem uma pergunta, né, Fabiana? Tem até nessa linha da telemedicina que você perguntou, Patrícia. A minha curiosidade é saber como é que os médicos estão lidando com isso, porque a gente vê que tem muitos médicos que têm resistência ainda à telemedicina. E como é que você trabalha com isso, até mesmo para trazê-los para esse novo movimento? Claro que a pandemia ajudou muito, mas e agora, né? Como é que a gente vai evoluir com isso? Fabiana, ou você adere à tecnologia, seja ela qual for, você profissional, qualquer um de nós, ou nós, por mais que nós sejamos, todos nós somos conservadores. Se você inverter uma gaveta do seu armário, os itens que tem numa gaveta e tem na outra, pode ter certeza que o seu cérebro nunca, no primeiro estágio, façam essa experiência. Troquem os itens de uma gaveta pela outra. Os primeiros segundos sempre vai gerar uma dúvida por muito e muito tempo, e eu já fiz essa experiência nessa mudança. Todos nós somos conservadores. Os profissionais médicos são aqueles que mais estudam na economia. Então, eles são conservadores, eles acreditam muito nos princípios deles. Então, muitos médicos brigaram muito contra a telemedicina no passado. Aqueles que aderiram a ela, começaram com teleconsulta e companhia, saíram na frente nesse momento da pandemia. Não vai ter volta. Isso é irreversível, com MV, sem MV, com a empresa A, com a empresa B. A telemedicina é uma realidade que veio para ficar. Antes nós trocávamos experiências com os nossos médicos por WhatsApp, só que agora permite que, como nós estamos aqui, nós estamos fazendo uma consulta. Só que é uma consulta, uma live, mas é como se fosse uma telemedicina. Sim. É verdade. Paulo, eu vou passar para o Bruno e depois eu vou ler algumas perguntas que estão chegando aqui, tá bom? Bruno, com você. Paulo, é também inevitável a gente deixar de questionar você, como um bom empreendedor e um bom visionário, que acredito que seja, representada por toda essa trajetória, qual é o próximo passo que você vê no sistema da saúde em si? A gente sabe que a tecnologia veio, a pandemia nos trouxe, nós tivemos esse processo de aceleração exacerbado, mas qual seria, dentro de uma visão, né, uma visão de longo prazo, o que é que você enxerga como consequência maior, né, neste mercado de trabalho e saúde? Eu diria que, com muita tranquilidade, a saúde será digital. Nós visitamos Israel no começo do ano passado. Israel já é digital há 25 anos. O que é ser digital? Hoje, por exemplo, se você for no laboratório A, no laboratório B, numa UPA, no Hospital da Unimed, no Hospital da Restauração, no Hospital Português, todos são clientes nossos. Mas em cada um desses lugares que vocês forem, para ver um exemplo da nossa cidade, do nosso bairro, muito próximo de nós, em cada um desses lugares vocês vão ter o mesmo sistema, mas os dados de vocês não estão conectados. Então, cada um deles tem os seus dados guardados, os exames que vocês lá fizeram, as internações, porventura tenha acontecido, isso está desconectado. Muito rapidamente, a saúde, os governos, as pessoas, os hospitais privados, todos eles terão que conectar esses dados, porque a conexão desses dados vai evitar que sejam feitos exames desnecessários, sejam feitas ações que podem danificar a vida das pessoas. Outra situação é o autocuidar. Cada uma das pessoas vai valorizar mais a vida e vai se cuidar mais. E vai ter a tecnologia como aliado para saber como está a sua saúde. Cada vez mais a tecnologia vai ser capaz de identificar as tendências, cruzar os dados de cada um de nós e vai poder dizer assim, se você se cuidar, se você fizer isso ou se fizer aquilo, através de um dado que é um prontuário eletrônico, que é um registro eletrônico de saúde, esses dados vão estar numa plataforma única e tem que ser
uma plataforma única, ou todas as tecnologias terão que armazenar todos os dados das pessoas, e esses dados vão permitir que se faça essa avaliação de tendências do que vai acontecer, e nós vamos, com tecnologia, aumentar a expectativa de vida das pessoas. Muito legal. Muito legal. Patrícia, com você. Pronto. O Kleber Nogueira, ele está perguntando aqui, Paulo, sobre o impacto da LGPD, né, na telemedicina. Nós sabemos, ontem a Câmara dos Deputados votou... Cortou, Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo. Vou repetir. Eu ouvi sobre a LGPD, né? Vai entrar em vigor amanhã, né? O Senado decidiu que vai entrar em vigor amanhã, mudou aí a data, e ele quer saber qual seria o impacto disso na telemedicina. Bom, eu acredito que as boas empresas, as empresas que fazem as coisas de perfeitamente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso prontuário eletrônico já o é. O nosso chamado Global Health, que é a tecnologia que integra todos os serviços de saúde, já o é. O dado passa a ser da pessoa e não da instituição que a detém, né? Então, se você tem um dado, você vai no médico, você tem que autorizar o médico para que ele possa utilizar aquele dado, mesmo que possa ser para o seu tratamento, a não ser num caso de uma emergência. Então, a LGPD veio para ficar. É provável que em algum momento aí tenha alguma suspensão ou um retardo de alguma coisa. Mas, gente, já passou o tempo de começar isso. E as melancias vão se acomodar com o andar da carruagem. A saúde, as empresas, de modo geral, vão se adequar a isso. Seja bem-vindo à LGPD. O Kleber também pergunta o seguinte, que você comentou que o momento mais difícil é o que está por vir. Seria um gancho para o salto de levar o sonho realizado através da MV para mercados além do continente americano? Isso é algo que a gente se pergunta todo o tempo, né? Porque o mercado americano é um mercado de centenas de vezes maior do que o nosso. Nós somos, há 5 anos que nós ganhamos como o melhor prontuário americano da América Latina. Inclusive, isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Americano e concorrendo com as empresas americanas. Desses 5 anos, 3 anos nós ganhamos, acho que 2 ou 3 anos, acho que 3, nós ganhamos com a melhor usabilidade de prontuário eletrônico no mundo. Então, claro que existe uma pista muito grande para nós andarmos, mas a gente tem muito mercado aqui no Brasil e na América Latina. E, às vezes, pessoas, cultura, tem uma série de desafios que a gente precisa enfrentar para mergulhar nesses outros. Nós já estamos na África desde 2003 também, né? Além da América Latina. Legal. O Paulo, a LGPD, ela vai, como você falou, permitir que nós tenhamos autonomia sobre nossos dados. Imagino que isso vai acelerar muito, assim como a pandemia acelerou, o processo de tecnologias que fazem com que os dados de cada um, os dados médicos de cada um estejam no celular, né? E isso você possa levar esses dados que hoje estão pulverizados aí em clínicas, hospitais, com você, para onde você for, o que pode te ajudar muito nos seus tratamentos de saúde. Quanto tempo, se você concorda comigo, né? Quanto tempo você acha que a gente atinge esse estágio? Eu espero ter isso enquanto ser humano vivo. Não é simples, isso é sério. Esse é o meu sonho. Deixar a saúde digital nesse país é meu sonho de vida. E eu tenho procurado mobilizar toda a sociedade em prol deste objetivo. Isso depende de... Nós temos um projeto que ele vai ser muito representativo e talvez um divisor de águas. Nós somos o 8º colocado no processo de licitação na Prefeitura de Belo Horizonte,
e porque o projeto era muito robusto, o sétimo, oitavo colocado, e no final da história nós acabamos sendo a empresa que foi a vencedora de um processo licitatório, e nós estamos implantando uma tecnologia que vai integrar todos os dados de saúde da população de Belo Horizonte, que é a terceira capital do Brasil. A MV, inclusive, tem lutado bastante para antecipar as entregas desse projeto, e a partir disso é muito provável que isso possa ser um acelerador para o resto do Brasil, que é uma grande capital, e eu acredito, eu sonho com mulheres se conectar nele. O Grupo Mulheres do Brasil está patrocinando um movimento que chama-se Valorização do SUS. E uma dos pilares desse projeto, ontem, inclusive, eu participei de uma palestra, inclusive, essa palestra está no YouTube, procurando Mulheres do Brasil, São poder ver, que é sobre essa valorização do SUS e a digitalização do SUS. Isso é um negócio que pode gerar uma economia na ordem de 20 bilhões por ano. No mínimo, vai gerar mais 20 bilhões para ser investido em mais consultas, em mais internações e mais qualidade na assistência. E quando você fala em sonho, você sonha com isso, né? Então, você persegue isso, que é uma coisa muito importante para a gente alcançar o que a gente deseja, né? Esse teu sonho você alimenta todo dia você pensa nisso, todo dia você foca nisso, você está buscando, é assim que você faz? E eu faço isso há bastante tempo. Eu diria que tem duas coisas que me motivam muito. Um deles é ter a saúde digital no Brasil, integrando todos os atores e a pessoa sendo o centro desse universo de saúde. E eu também patrocino muito o que eu chamo de Sociedade do Cuidar. O que é isso? Na pandemia, todo mundo começou a ajudar, a pensar em contribuir com pessoas. Isso é um ato que não é na pandemia, isso é um ato de vida. As pessoas, cada um que pode um pouco mais, tem que contribuir para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, ou a comunidade toda, pode dizer assim, pô, mas um empresário falando isso, empresário só quer ganhar dinheiro, empresário só quer avançar. É lógico que eu quero que a minha empresa vá para frente, que a minha empresa possa estar sempre valorizada e que a minha empresa gere lucro para os seus acionistas. O lucro é uma coisa que deve ser sempre valorizada, porque o empresário é quem gera os impostos. Mas eu acredito muito numa sociedade onde os empresários e todas as pessoas possam fazer muito pelos outros, melhorar esse ecossistema, para que todo o ecossistema vá evoluindo e você cada vez mais possa ir para frente. Para mim, isso é o que eu chamo de sociedade do cuidar, que integre a comunidade toda num objetivo de todos vamos juntos e todos vamos avançar juntos. Não adianta uma economia, uma empresa, um setor ou uma sociedade onde tenham um grupo de pessoas que está bem e tem um grupo que está muito mal. Se todos forem para frente, é natural que nós tenhamos um mundo muito melhor para todos nós. Fabiana. Paulo, inclusive aqui, Patrícia, tem também, acho que uma pergunta, não sei se você viu, de Felipe, ele perguntando para Paulo qual o conceito de inovação. E depois ele coloca aqui novamente, perguntando se pode falar da importância de Paulo nesse contexto da pandemia. E aí eu acho que ele pode... Acho que aí Paulo já falou, né, um pouco sobre essa pandemia. Mas aí acho que ele vai falar um pouco, não sei. E também tem a questão de dizer qual é o conceito de inovação para Paulo. Bom, inovação, eu acredito em alguns pilares para a inovação. Um deles é o pilar de que a gente enxergar algo e como eu posso olhar para aquilo e dizer assim, é possível fazer isso melhor, é possível fazer isso de uma forma mais qualificada, que eu possa gerar um legado e transformar aquele meio.
inovação ela tem que ser útil para as pessoas, ela tem que ser algo que vai transformar o meio onde as pessoas estão, ou aquele setor, ou aquele ato que você vai fazer. Então, para mim, inovação é a chave de a gente construir um futuro melhor, seja para aquele pontinho, seja para uma cidade, seja para um país, ou seja pelo mundo como um todo. Basicamente isso. E como ação na pandemia, eu acho que eu fiz o que todos deveriam fazer. Eu digo governantes, que é estudar. Isso vale para qualquer outra pandemia. Se nós tivéssemos um site, um lugar onde todas as experiências que alguém já teve, desde o primeiro caso até o último, tudo que aconteceu tivesse ali e os governantes pudessem usar aquilo em prol da sociedade. E a outra coisa que eu também diria, se a pandemia tivesse vindo pelos iburas da vida, pelas cidades mais humildes, talvez nós não tivéssemos tantas mortes como nós tivemos. É minha percepção. Agora, Paulo, o que eu entendi é que Felipe queria falar, né? E como a gente prega a interação, a gente trazer uma pessoa, não sei se ele quer ainda abrir o áudio para que ele possa falar. Porque ele colocou que ele podia falar sobre a importância de Paulo na pandemia, né? Eu queria falar um pouco, porque Paulo, ele comenta assim em linhas gerais, mas eu trabalho na linha de frente do Covid nos últimos 120 dias e trabalho junto com ele no Hospital Provisório 3, um hospital que foi montado de forma rápida e que tem 80 leitos de UTI e 27 leitos de enfermaria. Um hospital que teve um impacto muito positivo, salvou muitas vidas nesse período e que teve toda a integração do sistema da MV e todo o papel de liderança de Paulo, tanto na questão das cápsulas, como também na montagem direta das equipes, no papel de liderança dentro do que estava acontecendo no dia a dia do hospital. Isso é só um exemplo do que foi o papel dele no contexto da pandemia como um todo. É só o exemplo de um hospital que eu posso dizer do que aconteceu realmente, mas são vários hospitais. Nós sabemos o quão foi importante o impacto, não só da figura dele, pessoal, dentro desse contexto, como também do papel da MV no contexto do prontuário médico. Do distanciamento, da telemedicina, das transformações, das discussões, a quantidade de pessoas que ele trouxe de outros países para fazer lives, com grupos, com líderes regionais, para ver a realidade do que estava acontecendo, principalmente na realidade da Itália, Israel e da Espanha. Então, direto ou indiretamente, o impacto de vidas, principalmente em Pernambuco, que foi um estado que sofreu muito com o coronavírus, principalmente nos primeiros meses, mas passou por um processo muito grave e nós só não entramos em colapso graças a esse trabalho dele. Então, qualquer palavra é pouco para poder agradecer. E quantas famílias puderam ter seus parentes de volta e não ter essa oportunidade de falar hoje aqui. É só isso que eu queria dizer. É importante, né, trazer isso, até porque Paulo colocou aí a importância do cuidar, né? E aí você tem um depoimento espontâneo de trás, reforça, né, tudo que ele trouxe até agora, né? A gente só tem a agradecer a Felipe por isso. E eu passo para Bruno. Vocês conhecem Felipe? Não. Felipe, esse é um dos jovens talentos da medicina de Pernambuco. Eu fico emocionado pelo que ele está falando. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores infectologistas do estado de Pernambuco e um dos melhores do Brasil. Esse rapaz é um gênio, é um jovem talento, também nascido de família humilde. Olha, eu vi isso de Felipe. Olha, Felipe, eu aqui me... Obrigado, amigo. Tamo junto. Você é o meu craque. Eu conheço o Felipe, eu vi na internet, inclusive foi das pessoas que eu comentei. Ele foi um top voice do LinkedIn recentemente, eu acredito. Não é isso, Felipe? Acho que ele ganhou esse rapaz. Foi. É isso? Passou por esse processo agora de top voice no LinkedIn, agora em março. Também de parabéns, né?
porque não é qualquer um que é top voice do LinkedIn. Também uma pessoa de muito, muito destaque, como disse Paulo. Estou esperando aquele vinho, viu, Felipe? Bom, pessoal, É só marcar o dia. estamos chegando ao final. Eu vou passar para o Bruno fazer a pergunta dele e depois nós vamos encerrar, tá? Mas aí Paulo ainda vai dar uma palavrinha antes da gente encerrar. Bruno, é com você. Paulo, para fechar com chave de ouro, né, nessa noite inspiradora, trazendo todo o teu know-how, toda a tua expertise, todo o teu saber, né, que fator você acredita ser o mais importante para uma verdadeira mudança cultural? Ética. Eu acho que temos que ter ética, temos que brigar pela correção nos atos de todas as pessoas. Não concordo com as acusações que são indevidas, mas eu acho que a gente tem que sempre ter correção naquilo que nós fizemos em todos os atos. Perfeito, excelente, excelente. Eu agradeço novamente a tua presença aqui, Paulo. Passo a palavra para a Patrícia, para a Fabiana. A gente está se encerrando, só deixando, não esqueçam que o episódio de hoje fica hospedado no YouTube, para que vocês possam transmitir para todas as pessoas que não puderam comparecer e também assistir os nossos próximos episódios, tá bom? Agradeço a presença de todos. E, pessoal, Paulo, muito obrigada. Eu vou deixar você encerrar aí com as últimas palavras, mas quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui. A sua presença, né, a sua contribuição, a sua história de vida e dicas, né, e orientações, e todo esse seu trabalho, todo esse seu empenho em transformar a medicina em algo amplo, acessível e moderno. É com você. Eu queria também dizer para Paulo, agradecer e também fazer a última pergunta, pedindo para Paulo dizer, nesse discurso final, o que é sucesso para você, Paulo. Depois de tudo que você traz para a gente, deixa para a gente esse recado. E obrigada a todos também pela presença e até o próximo episódio. Pode repetir a pergunta, Fabiana? O que é sucesso para você? Olha, eu não sei o que é sucesso, porque eu me preocupo muito. Eu continuo tendo a minha vida muito tranquila. Eu diria que eu faço uma colocação bem rápida que o rico nunca vai ser pobre, o pobre nunca vai ser rico. O rico que fica pobre, ele não vai voltar a ser rico, e o pobre que vira rico nunca vai ficar pobre. Isso é difícil de traduzir, mas em outro momento a gente pode falar. E eu deixaria assim a seguinte mensagem: cuide de muita gente, para que, se Deus lhe der a oportunidade de você poder envelhecer, você possa ter a oportunidade de ter alguém que cuide de você. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Boa noite, sucesso aí para você. Parabéns a todos que participaram. O Felipe aí também, que eu conheci hoje, né? De forma virtual, conheci. E até a próxima, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.